Bem, bom dia, companheiras, companheiros, né? Quero saudar aqui o nosso companheiro Ademar Mineiro, que está mediano, assim, sauda a mesa. Saudar o companheiro Jocélio, que é o nosso secretário-geral regional da ISP, Internacional de Serviços Públicos para as Américas, né? O companheiro Pedro também, da ISP. Tem outros companheiros aqui, o Caran, companheiro de longa data no DIESE. Quando eu fui presidente do DIESE, trabalhamos muito junto lá. Daniel Gaio, da CUT, Quintino, Bicalho, da Força Sindical. Aroaldo, né, do sindicato que eu fui muito tempo lá, dirigente do Sindicato Metalúrgico da ABC, fui metalúrgico por 31 anos, até o fechamento da Ford, em 2019, né? E saudar também aqui o professor Dark, que eu lembro dele quando começou o governo Lula, ele vice-presidente do BNDES, com o professor Carlos Lessa, e eu estava lá, fui participar no consórcio regional do ABC, e ele muito empolgado, todo mundo, né, o governo Lula, e eu gostei muito de ouvir o que ele falou lá atrás. Então é muito, muito bom vê-lo, e assim, é emocionante, né, você está numa plateia tão qualificada, e eu que na verdade estou ouvindo desde ontem aqui, aprendendo muito, acho que sou o menos, né, que conhece tudo que está se passando aí. Estou há pouco tempo na ESP, né, agora eu estou como secretário subregional Brasil, né, pela Internacional de Serviço Público, que tem um trabalho interessante nessa área de transição energética, eu estou acompanhando, que é a TUED, que traduzindo literalmente são sindicatos pela democracia energética, né, a TUED, que a ISP tem um trabalho muito forte, estamos trabalhando nisso, eu estou aprendendo, né, então um pouco que eu queria falar, vou passar alguns dados que eu peguei, que eu estudei sobre essa questão, e depois eu vou querer polemizar um pouco sobre essa história, né, de transição energética, de carro elétrico. E eu começo até com uma frase de um cara, executivo de uma revista automotiva, que ele diz o seguinte: não aposte nos motores a vapor. Isso aconteceu lá atrás, na história do motor a vapor, o pessoal apostava muito e o motor a vapor não deu em nada. Então é uma preocupação que eu tenho, que o pessoal está apostando muito nesse sistema elétrico a bateria, que eu também acho que não vai dar em nada, mas é algo que o Brasil pode ganhar, né? Então, rapidinho, né, aqui, a matriz energética mundial, né? O que a gente tem de demanda, dados de 2019. Então eles usam tipo uma unidade de medida, que podia ser watt, joule, mas tem a tal de toneladas equivalentes de petróleo, né, que são 14 bilhões e meio de toneladas equivalentes de petróleo, que inclui carvão, gás, tal, todo tipo de energia. E o que a gente gasta no mundo? A gente gasta 12 milhões de TEP por hora, né? Seria esse toneladas equivalentes de petróleo por hora. O que equivale o que a Arábia Saudita produz de petróleo por dia. Então a gente gasta por hora o que a Arábia Saudita produz por dia. Então imagine o trabalho que a gente vai ter com essa tal de transição energética, né? Porque a gente pegar a matriz energética do mundo, 31% é petróleo, 27% é carvão. Com detalhe, o carvão em relação ao gás, por exemplo, ele produz 2 vezes mais CO2, né, do que, então ele é muito menos eficiente na produção de energia. E 23% é o gás, que vem crescendo desde os anos 70, 81% fóssil. Aí você tem biocombustível, que aí entra madeira, resíduos, né? A nuclear, 5%, incrível, né? A hidrelétrica, para nós no Brasil aqui parece que é uma coisa comum, né? Todo mundo tem, não. 2%. Aí você tem a eólica, que todo mundo está investindo, tem uma propaganda, parece que tem energia eólica para todo lado, solar, 2%. E a geotérmica, 1%. A nuclear também, em torno de 5%, que cresceu muito nos últimos tempos. Aí vamos lá, a questão do consumo de energia, aquela coisa toda, né? Os países da OCDE, os países ricos, aí inclui alguns latinos, que a gente fala que é metido a besta aí, México, Chile, Colômbia, que estão lá, né? Mas estão entre os ricos. Então, 37%. A China, 23%. A Ásia, menos China, né, que aí é praticamente a Índia, 14%, metade disso é a Índia. Aí a gente pega a Europa, menos a Eurásia, a Europa, que é praticamente a Rússia, né, 70% disso, 8%, e assim vai. Temos todos esses grandes problemas aí, né? E muito interessante é o seguinte, boa parte disso é para produção de eletricidade e calor, 42%,
e 25% transporte, 70% rodoviário, 18% indústria, construção e vai outras coisinhas aí. Então a gente vê que o grande problema mesmo da emissão do carbono é na produção de energia. E apesar de já fazer 50 anos, né, vou até reduzir porque o tempo é curto, 50 anos que tem se falando, mostrou aí, né, o relatório Brundtland da primeira-ministra lá, 50 anos, mas o que aconteceu? As tais energias renováveis quase não aumentaram. O petróleo caiu em relação ao que era nos anos 70, e o carvão, que é o mais poluidor, aumentou bastante. E depois ele caiu e se manteve estável. Continua a mesma quantidade de carvão de 50 anos atrás, continua agora. O petróleo caiu um pouco, surgiram outras, né? Então, assim, qual é o desafio que eu vejo aqui? Que a gente fala muito do Brasil, tá? O Brasil é isso, o Brasil é aquilo. Tem algumas coisas, tem crítica aí ao agronegócio, até porque produz muito a questão da pecuária. Mas tem um lado positivo que a gente pode aproveitar. Ele citou a Embrapa aqui, porque eu lembro quando eu era pequeno, a gente estudava lá algumas coisas sobre agricultura, e soja só se plantava lá na terra do Quintino, tá? E agora a gente planta soja no Maranhão. Ou seja, uma grande tecnologia. Tudo bem que tem seus problemas, né? E como é que a gente vai ver todas essas coisas para a gente produzir algo melhor aqui no Brasil? Aí eu estava estudando um pouco isso, a questão do chamado hidrogênio verde. Aí descobri que tem vários hidrogênios. Tem hidrogênio preto, rosa, cinza, né? E o verde talvez seja algo para nós que seja bastante interessante, apesar que tem um problema da hidrólise, né? A questão da água, como é que a gente vai fazer com a água, mas tem a solução com o etanol, que você pode transportar e aproveitar, transformar, construir usinas de eletrólise. E a gente tem empresas brasileiras, muitas, é que eu não sei, aqui o Rio de Janeiro é muito forte nisso, o pessoal da UFRJ tem muita gente estudando aí, né? Até assim, eu estou aqui no Rio falando e está cheio de gente que conhece tudo aqui e mais um pouco. E a Unicamp surgiu muitas empresas lá dessa área. Tem uma tal de Hytron, que produz isso, mas inclusive já foi adquirida por uns alemães. Então é complicado, né? A gente está produzindo coisas, os gringos vêm e levam. E a gente até pode fazer um histórico lá atrás, né? O Gurgelzinho, com as suas ideias do Itaipu, nos anos 70, carro elétrico, a bateria, mas ninguém deu a mínima pro cara. E assim a gente vai levando o nosso país aí, ninguém acreditando que assim. O que eu penso, gente? Até para resumir, porque o tempo é pouco, né, que eu queria falar. E eu vou criar uma certa polêmica aqui. Eu acho que a gente tem capacidade de fazer muita coisa. Aqui, os economistas aqui, tem vários. A gente sabe resolver o problema. Mas a economia, na origem, né, meu querido Ademar, era a economia política. Por algum motivo, tiraram política da economia. Então, apesar daquele gringo lá falar, é a economia estúpida, mas no Brasil é a política estúpida. Porque a questão é política. Como é que a gente vai fazer todas essas coisas? A gente tem condições de fazer se um país como o Brasil deixou a gente destruir toda a nossa indústria com um discurso, com um juiz analfabeto, destruiu a nossa indústria e todo mundo achou bom. Tinha gente torcendo para a Petrobras quebrar, para o Odebrecht quebrar, e achava legal, porque era corrupto e não sei mais. Aí eu dou um exemplo, com o Pereira Aldo, acho que estava comigo, no congresso do IG Metal. Vocês lembram do escândalo da Volkswagen? Foi um escândalo fenomenal. A Volkswagen perdeu metade do valor. A gente estava no congresso do IG Metal, a Angela Merkel estava lá na abertura. Aí, estão me pedindo para falar do caso Volkswagen. Não, vou falar. Os americanos estão dizendo que a Volkswagen polui, né? Eles não poluem nada, né? Nem assinaram o protocolo de Kyoto e tudo mais. Mas é o seguinte, caso Volkswagen, os 600 mil trabalhadores da Volkswagen não vão perder o emprego por causa de meia dúzia de executivos. Puna-se os executivos, e foi o que eles fizeram. Caso Odebrecht, 2015, jornal O País. A Alemanha teve seu caso Odebrecht, a Siemens, ou Siemens, como eles falam. Fez muito pior que o Odebrecht, e ainda mais. O dinheiro que eles pagavam em propina, eles abatiam no imposto de renda alemão. Olha que maravilha. Né? Aconteceu alguma coisa com a Siemens? Não. A Volkswagen hoje é a maior empresa automobilística do mundo, mesmo com esse escândalo. Então assim, os caras não destroem a empresa deles. E nós destruímos.
Então, o grande problema que eu vejo, que eu fico meio pessimista, a gente tem tudo isso, o governo Lula, o Dark participou, construímos muita coisa, aí vem um Bolsonaro, destrói tudo. E que essa burguesia nossa está pouco se lixando para o Brasil. Assim, os pequenos milionários moram em Miami. Você pega aí Faustão, esse povo está nem aí com o Brasil. O Lema, eu queria até falar um pouco desse cara, mora na Suíça. E eu moro no bairro da Moca, São Paulo. Lá tem as antigas fábricas da Antártica. Com 1 segundo de aplicação do dinheiro que ele tem, ele fazia um centro cultural ali, ele deixava, o Gaio conhece, que é perto da CUT ali na Moca Baixa, ficava uma coisa maravilhosa. E esse cara aparece na TV como grande, né, filantropo, investe, né, naquela deputada para defender os interesses dele, forma algumas pessoas aí. Então, é isso, né, como é que esse tipo de gente, como é que a gente vai fazer algo assim? Porque, pegando a questão da industrialização, aí eu volto, todo o processo industrial no mundo foi precedido de uma revolução. Começando pela Revolução Meiji no Japão, que foi falado aqui, a Revolução Civil Americana, o próprio Brasil, a Revolução Burguesa, com Getúlio Vargas, e assim vai, né? Assim vai. Nós conseguimos fazer uma revolução no Brasil com o Lula, porque era uma revolução, eleger um operário presidente da República nesse país aqui, né? Então foi tipo uma mini revolução, mas uma revolução de fato, né? Aí pega também outro problema, a Revolução Chinesa. Na Coreia, que se fala muito, também era um governo autoritário. Ou faz. E eles protegeram muito bem as empresas deles, quase tomaram um chapéu agora nos Estados Unidos, tentando prender a presidente da Samsung e tudo mais. Então, há uma disputa geopolítica muito grande. E eu não lembro, o professor pode me lembrar, se foi o Nixon que falou isso, não vai ter um Japão na América do Sul. O Japão só é o Japão graças ao comunismo, né? O medo do comunismo fez o Japão se desenvolver. Então, assim, nós vamos ter que, tudo bem, a gente vem aqui, conhece um monte de coisa técnica, mas se a gente não levar isso para a base, para a população entender de fato a questão geopolítica, para a gente transformar o país, a gente vai ficar refém desses caras. Os caras que tiveram ajuda do caramba, a JBS, na hora da dor de barriga aqui, meu, que se dane o PT, que se dane o Lula e que se lasque. Os caras, tudo bem, transformaram proteína animal numa grife, né? Fizeram muita coisa interessante, assim como tem outras coisas para fazer. Mas, para terminar aqui, resumindo, eu acho que o caminho do Brasil é produzir o hidrogênio de alguma maneira. Você pode fazer hidrogênio, inclusive, do petróleo. E acho o seguinte, gente, o Arnoldo tocou num assunto ontem interessante. Se vocês pegarem os motores Euro 5, você pode você ficar com um caminhão dentro dessa sala fechada aqui e deixar o caminhão ligado, não vai acontecer nada com você. Você não vai morrer sufocado com gás. Se fosse um Euro 4, sim. Um Euro 3, sim. O Euro 6, melhor ainda. Então a gente tem uma condição também de você mesmo fazer um carro com motor a explosão, que a Toyota e a Honda também já não está mais nessa onda dos carros elétricos, eles estão desenvolvendo carro a hidrogênio, e que você pode renovar a nossa frota mudando os motores, né, você motorizando. E você tem empresas que podem ajudar a fazer isso. Tem empresas brasileiras interessantes, foi citada a VEG aqui. Então, assim, se a gente não for na onda, porque para mim essa história de carro elétrico a bateria é coisa de europeu que quer que se ficar livre do petróleo e o mundo que se lasque, né? E aí eles vão fazer, a gente não tem, e a ideia de fazer com hidrogênio, o hidrogênio está presente em tudo quanto é lugar, dá para tirar do gás, dá para tirar disso, daquilo, do etanol, da água, e com todo o cuidado, o que falou em aquífero aqui, eu li esses dias de uma pesquisa de uns coreanos aí que o eixo da Terra já deslocou 80% porque tiraram tanta água da Terra e isso gera problemas também, né, climáticos, aí eu não sei, né, estão falando aí, estou estudando. Mas é isso, gente. Então, um pouco da polêmica que eu quero fazer é o seguinte, né, e como estamos com uma audiência aqui qualificada, é essa história. Vamos fazer, nós sabemos como fazer, nós temos vários exemplos aqui, temos pessoas qualificadas no Brasil, temos várias coisas para fazer. Agora, o como fazer, a disputa política, que é o X da questão, né? Então, é isso.